Paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, bem-vindos à nossa terceira aula aqui no curso Despertar Espiritual. E esse capítulo é destinado a entendermos o que significa o pecado, a cura do pecado. E esta aula aqui nós vamos tratar sobre a cura do pecado, perfeito? Nós vamos tratar aqui nessa aula sobre a cura do pecado. Então veja as últimas aulas, as últimas duas aulas, se você não viu, que vai ficar um pouquinho mais fácil de você entender aqui para não estar pegando o bonde andando. Mas aqui quero dar um recado. Primeira coisa, te inscreve no nosso canal do WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição, que sempre quando tiver uma atualização, né, das aulas, quando eu for colocar alguma aula nova, quando eu for colocar alguma apostila nova, a atualização vai estar lá no canal do WhatsApp, tá? Ela vai estar no canal do WhatsApp e aí você não vai ser pego de surpresa quando tiver novas aulas. E também, se você quiser deixar para mim, né, o seu e-mail, né, aqui no comentário, apesar que eu tenho os e-mails ali, mas se você quiser receber diretamente por e-mail também, você pode colocar no comentário que eu vou estar enviando material para você também, atualizações e tudo mais, tá? Por quê? Porque eventualmente, irmãos, às vezes eu gravo uma aula, mas eu vejo que a aula ela ficou incompleta. Então eu vou lá, regravo essa aula com mais detalhes, com uma atualização. Melhor você vai estar recebendo essas informações lá no grupo, ou melhor, no canal do WhatsApp, tá bom? Então não deixa de se inscrever e a apostila também aqui na descrição, essa que você vai ver aqui no vídeo. Na aula passada, irmãos, nós entendemos, né, na primeira aula, vamos voltar um pouquinho, o que é o pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus, né, é a definição mais clara do que é o pecado. Quando Adão e Eva eles desobedecem, então eles quebram essa lei de Deus. E quando eles quebram a lei de Deus, né, você vê que agora o pecado vai entrar no mundo. Aí vai vir o contexto da aula 2, que é onde nós vamos estar explicando de como o pecado passou de homem para homem. Que nós vamos ver que o pecado ele vai ser tipologicamente apontado como um veneno de uma serpente, tá? Que contamina o homem e cada homem que vai nascendo vai contaminando o outro. Basicamente é o resumo das duas primeiras aulas. Não viu? Veja lá. Agora na terceira aula, já é um aspecto relacionado à cura do pecado. Se o pecado ele é uma doença, então Deus ele tinha que fazer uma cura, né? Agora as pessoas falam tanto daquela questão de vacina, então podemos dizer que Deus ele proporcionou uma vacina para a cura desse pecado, tá? Então aqui nós vemos na tela, não é mesmo, a relação, né, da cura do pecado. Perfeito? Onde Deus ele vai acabar, né, com esse contexto dessa doença que vai ser colocada nos homens, que é o pecado. Então, existe uma cura para esse pecado, assim como o pecado é uma doença e Deus ele, né, desenvolve, mostra a cura das coisas, não seria diferente do pecado. Porque se o pecado ele está sendo apontado como uma doença, consequentemente, essa doença ela precisa de uma cura, tá? O pecado é uma enfermidade no homem. Mas é uma enfermidade que ela leva à morte espiritual. Existem enfermidades? Existem, né? Você fica gripado, enfim, você pode até pegar enfermidades que podem até te levar a óbito. Mas a diferença do pecado é que ela é uma enfermidade espiritual e essa enfermidade espiritual ela te leva para a morte espiritual. A enfermidade física ela te leva para uma morte física, né? E aí você vai, se você não estiver andando em Jesus, se você não estiver crendo, você vai ser condenado, tá? Então, é por isso que Deus, ele proporciona uma cura do pecado. Vamos avançar mais um pouquinho? E aqui vai dizer o seguinte para nós. Como vimos nas aulas passadas, olha só, que a gente tratou, o pecado é o mal que afetou toda a humanidade. E todos os homens agora estão debaixo da morte, né? Quando o homem peca, veja, ele vai cair agora debaixo da morte. Todos nós vamos estar sujeitos à morte. E aqueles que não forem, né, que não tiverem as suas transgressões perdoadas, eles vão cair na segunda morte. Porém, Deus também providenciou a cura para a doença do pecado. Esta cura é o quê? É Jesus.
Perfeito? Você já deve saber do que eu ia falar, né? Que a cura é Jesus Cristo. Se o que causou o mal foi Adão, que vai contaminar toda essa criação, né? Vamos tentar entender. Irmão, o pecado, ele não vai atingir apenas o homem, só apenas o homem. Mas o pecado, ele vai influenciar toda a criação de Deus. Porque ainda que o homem peque quando ele escuta as palavras de Eva, isso vai influenciar todo o cosmos, toda a criação. Então quando você vê que diz assim, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, está falando das pessoas? Está. Mas a palavra ali que Deus amou o mundo, a palavra ali é cosmos, que tem um sentido dele ter amado a sua criação. Além dele curar as pessoas, ele cura a sua criação, né? Então, Adão, terreno, ele faz a primeira criação de Deus cair. Mas o Adão celestial, ele renova todas as coisas e a criação agora ela vai ser refeita, mas sem aquele pecado. Sem aquele conceito de pecado original que eu mostrei para você, né? Eu não costumo utilizar essa expressão pecado original, mas ela não está errada. Eu só não uso, prefiro, né, utilizar o pecado de Adão, enfim, como eu expliquei na última aula. Mas é o que as pessoas usam. Então nós podemos perceber, irmãos, que Jesus agora ele vai ser a cura, né? Jesus ele vai ser a forma que Deus se utiliza para renovar todas as coisas e fazer tudo novo. E esse tudo novo agora vai restaurar aquilo que Deus tem prazer, né? Que é a sua criação sem pecado. E continuando, de fato, é fácil entendermos isso, porque Jesus é a cura. Contudo, muitas coisas precisam ser compreendidas, porque desde o princípio a morte e o pecado reinam sobre a humanidade. Tá? Desde o princípio, a morte e o pecado reinam sobre a humanidade. E Paulo, ele vai falar sobre isso em Romanos capítulo 5, versos 14, 19 e 21, quando ele diz o seguinte: entretanto, reinou a morte desde Adão, preste atenção, até Moisés. Por que a morte ela vai reinar desde Adão até Moisés? Porque, irmãos, desde o contexto em que o homem cai, não havia lei no mundo. A lei não havia sido dada. E se a lei não havia sido dada, o homem não tinha como conhecer a vontade de Deus. Por isso que a morte ela vai reinar. Mas quando vem Moisés, veja, os homens já receberam a lei. E eles recebendo a lei, eles sabem o que é o pecado, eles sabem o que é a transgressão. Só que aí você tem uma questão em relação à primeira aliança e à nova aliança. A gente vai tratar isso com muito mais detalhes quando tratarmos da lei. Mas é importante a gente falar. A primeira aliança ela revelava o pecado, ela descortinava o pecado para que a pessoa pudesse entender o que é pecado. Mas ela não tinha o subsídio do Espírito Santo, e este subsídio do Espírito Santo que nós temos hoje na nova aliança nos faz vencer o pecado. E na antiga aliança o homem ele tinha o conhecimento da lei, mas ele não tinha, né, o poder de lutar contra o pecado que existe hoje, que é o Espírito Santo. Por isso que é dito que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, né? Por quê? Porque ele faz com que o mundo seja convencido, aqueles que creem. E aí você vai agora poder lutar, que a lei de Deus vai estar sendo escrita na sua mente. Porque se o pecado é a transgressão da lei de Deus, agora a lei ela vai mostrar o pecado e os homens já são indesculpáveis daquilo que cometem. Tá? Eles já são indesculpáveis daquilo que cometem. Então, existem níveis de julgamento de Deus. Isso vai estar em Romanos. Aqueles que pecaram sem lei vão perecer. Eles vão perecer, mas não vão ser julgados da mesma forma que aqueles que receberam a lei de Deus, que têm o conhecimento do pecado, mas quebraram a lei. Percebe? Os primeiros não conheciam a lei, os outros conhecem a lei e não praticam. E ainda é pior sobre nós que conhecemos a lei e temos o Espírito Santo. Se nós quebramos, né, e nós vivemos em pecado, é muito pior que os outros, tá? Tratando do juízo de Deus, a gente vai falar sobre isso.
Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Então, quando se manifestou Moisés, a lei foi dada e os homens passaram agora a praticar a vontade de Deus. E aqueles sacrifícios vão conduzir os homens até que venha Cristo. Ele diz, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Como assim os homens não pecaram à semelhança da transgressão de Adão? Adão, ele recebeu a lei. Adão, ele era perfeito, ele recebeu a lei e ele caiu. Mas quando ele fala, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, é que essas pessoas, elas não tinham lei. Elas pecaram sem lei e por isso elas vão perecer sem a lei. Elas não vão ser julgadas necessariamente pela lei de Moisés, né? Mas elas vão ser julgadas pela sua consciência. Mas futuramente a gente fala disso. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. E aí vai dizer o que? O pecado reinou pela morte, tá? Então, enquanto há pecado, enquanto há morte, veja, né, o pecado ele está reinando. Ele vem reinando desde o início. Mas, quando vem Cristo, nós vamos ver que esse reinado, esse trono da morte, ele vai ser desfeito, né? E aí vai dizer o seguinte, que a gente estava tratando agora há pouco. Vamos lá. Devemos entender que o pecado não afetou somente o homem, mas toda a criação de Deus, porque aquilo que no princípio foi chamado de bom por Deus, depois ficou debaixo de maldição, porque Deus disse a Adão, maldita é a terra. Então, quando ele fala maldita é a terra, irmão, ele está falando todo. É claro que terra aqui ele está falando da Adamá, que é uma relação com Adam. Adamá, Adam. Adam vai vir do termo Adamá, que significa terra, solo. Né? Maldita é a terra, mostrando que Adão está debaixo de maldição. Agora, toda a criação de Deus está debaixo do dano causado pelo pecado. E João corrobora com isso quando escreve: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabe, irmãos, o que significa esse mundo inteiro jaz no maligno? Jaz tem um sentido de uma coisa que está deitada, caída ou até mesmo morta. Quando o homem foi criado por Deus, Deus vai dar autoridade para ele sobre esse reino, perfeito? Sobre esse mundo. Mas quando ele peca, veja, a autoridade que ele tinha, ela vai ser tirada de Adão e vai ser entregue para Satanás. E aí Satanás vai transformar este reino aqui, que era para ser um reino de luz, ele vai transformar num reino de trevas e ele vai transformar o mundo num reino de morte, né? Então, os homens aqui, eles estão escravizados pelo pecado, pela morte, que são obras de Satanás. A morte, irmãos, o pecado e a mentira, né? Pela mentira veio o pecado e pelo pecado veio a morte. Por isso que Jesus ele vai dizer que o diabo, ele é o pai da mentira, porque Deus não mente. Deus ele não mente, irmãos, mas o diabo ele vai mentir, ele vai introduzir uma coisa que não foi feita por Deus. E quando o diabo ele mente, vai ser introduzida essa mentira no mundo e pela mentira vai vir o pecado. Por isso que Deus fala assim, né, que era para Adão e Eva não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas quando eles pecam por causa do engano da serpente, nós vamos ver que agora o pecado é introduzido e o pecado vai gerar morte, como nós vimos no vídeo passado no texto de Tiago. Né? O pecado ele vai dar luz por meio da cobiça à morte. E aí agora, irmãos, o pecado ele não vai infectar apenas os homens, ele vai infectar toda a criação. E o diabo agora ele vai receber autoridade sobre este mundo. Perfeito? Então diz assim: e toda esta criação ficou caída, né? E o domínio deste mundo foi entregue a Satanás, o maligno. Por isso, tal mundo jaz em trevas. E aí, né, nós vamos ver que o diabo mesmo vai corroborar com isso e Cristo não vai contradizer ele aqui, porque será uma verdade. Verso 5 de Lucas capítulo 4, diz assim: e mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo
e disse-lhe o diabo, né, para Cristo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e dou eu a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Tá? Então veja, Jesus aqui ele não vai contradizer o diabo nesse ponto. Por quê? Porque de fato, irmãos, o Satanás, né, o capeta, ele tem autoridade da glória dos reinos. E isso vai ser configurado quando nós vamos em Apocalipse 12, que você vê o dragão de 7 cabeças. E aquele dragão de 7 cabeças, este é precisamente, né, as cabeças são autoridades, são reinos, são poderes que Satanás ele tem autoridade. Mas quando vem Cristo, ele vai pisar na cabeça, ele vai tirar esta autoridade e vai tomar essa autoridade para si. Então aquilo que estava sobre Adão foi perdido, foi entregue para Satanás, e Cristo vem e vai tomar. Por isso que nós vamos ver que Cristo, mesmo sendo Deus, vai ser dito: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por quê? Porque como Deus ele tem autoridade. Mas este homem, né, este verbo que se fez homem, ele não tinha autoridade. Mas quando ele morre e ressuscita, agora sim ele toma autoridade, tira aquilo que era do diabo e toma para si. Ele não precisou se prostrar para Satanás para receber autoridade, mas ele venceu o diabo por meio da sua ressurreição. E aí sim agora Deus vai lhe dar todo o poder, toda a autoridade que estava sobre, né, desse mundo caído no maligno que estava sobre Satanás. E aí ele diz, né: e eu dou a quem quiser, portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. E Jesus ele recusou, né? E tem homens que se vendem por essas coisas, né? Eles se vendem a Satanás por esse tipo de coisa. E aí vai dizer o seguinte mais pra cá, né? Desde o princípio, Deus quer restaurar aquilo que lhe foi danificado. Porém, nada poderia ser feito enquanto o pecado, né, reinasse, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu botar aqui, que eu esqueci de botar. Vamos lá. Desde o princípio, Deus quer restaurar aquilo que foi danificado. E o que foi danificado? A sua criação, por causa do pecado. Porém, nada poderia ser feito enquanto o pecado reinasse. Perfeito? Nada poderia ser feito enquanto o pecado reinasse. Pois a morte e o pecado têm autoridade sobre aquilo e sobre aqueles que estão debaixo do pecado. Portanto, coube a Deus vencer o pecado e a morte, e isso por meio de Jesus Cristo. Enquanto o pecado reinasse nesse mundo, irmãos, não haveria o que fazer. E Deus ele vai esperar o tempo certo, o momento certo, que é a plenitude da completude dos tempos, quando o Filho da mulher, que é Cristo, se manifesta para vencer o pecado. Então o pecado vinha reinando 4.000 anos, né? Ele vinha tendo autoridade sobre o mundo durante 4.000 anos. Mas quando veio Cristo, agora ele vence a morte. Jesus ele morre, e quando ele morre, ele não tem pecado, agora ele ressuscita, e quando ele ressuscita, ele vai vencer a morte. Como vimos na aula passada, foi possível entender que o pecado é representado pelo veneno da morte, e que a morte contamina o homem por meio do seu aguilhão. E quando este é infectado, o seu destino é a morte, como está escrito. De modo que por Moisés, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê tenha vida eterna, tá? Então Deus já começa a mostrar aqui, ó, que quando o Filho do Homem fosse levantado, haveria a vida eterna, né? E isso é muito interessante, por quê? Porque quando a gente vai avançar para o próximo slide, veja o que vai estar dizendo aqui, que eu fiz essa anotação. Você vai ver que vai dizer o seguinte: Jesus está aqui revelando um fato impressionante, porque está trazendo à luz a realidade da serpente de bronze, que foi levantada por Moisés no deserto, de modo que todos aqueles que estavam sendo contaminados pelas serpentes seriam curados quando olhassem para a serpente, que foi levantada na haste no deserto, tá? Todos aqueles que estavam sendo contaminados pela serpente seriam curados quando olhassem para a serpente. Irmãos,
Quando Deus ele faz com que Moisés ele levante uma serpente de bronze, você precisa entender uma coisa. Moisés poderia, não é mesmo, ter levantado um cordeiro, um leão, não acha? Deus podia ter feito isso. Mas Deus não quis fazer por 2 motivos. Para você raciocinar. Deus ele não te dá tudo de mão beijada, ele faz com que você raciocine. Lembra que eu falei para você lá no segundo módulo que nós precisamos estudar pelo Espírito? Muitas vezes a teologia ela não vai te dizer o que fazer corretamente. Ela vai te dar um panorama. Mas ela não vai te fazer entender pelo Espírito, né? Porque se torna uma coisa muito mecânica. Mas a partir do momento que você começa a entender as coisas e meditar, entendendo, deixando o Espírito Santo falar com você, que nós vimos que trata-se do falar do Espírito, você vai entender que Deus ele fala muito por símbolos. E lá quando Deus ele levanta aquela serpente, ele podia, não é mesmo, ter levantado um cordeiro, um leão. Cristo não é o cordeiro, não é o leão, não, mas ele mostra a Cristo uma representação de uma serpente e de bronze. Irmãos, a haste representa a cruz que está sendo levantada. Assim como a haste foi levantada, a cruz seria levantada. A expressão haste, que a serpente ali vai estar sendo levantada, é et, que significa madeiro, que é a mesma expressão que vai ser utilizada no Antigo Testamento para mostrar que Cristo seria colocado no madeiro, tá? Que Isaac vai levar o madeiro sobre as suas costas. E é muito interessante que Deus ele utilizou uma serpente para que você faça a ligação lá com o princípio onde nós vamos ver que a serpente ela é maldita entre todos os animais. E aí vai dizer maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Deus ele vai escolher a serpente para que o homem olhasse para Gênesis e vê que a serpente foi amaldiçoada. Então você está vendo que um animal maldito está sendo levantado para mostrar que Cristo seria feito maldição por nós, que a maldição cairia nele, né? Ele seria feito maldição e todos os nossos pecados cairiam sobre ele. Então quando as pessoas olhassem para a serpente, representava que Cristo estaria sendo levantado, sendo feito maldição por nós, para que nós fôssemos abençoados. Então isso vai corroborar o que está escrito lá em Números. Preste bastante atenção. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, né? Eles rejeitaram a palavra de Deus, eles transgrediram a palavra de Deus, que mordiam o povo. Essas serpentes abrasadoras aqui, irmãos, é uma relação com o próprio diabo e com a própria morte, que vão estar contaminando as pessoas. Passa essa representação para os dias de hoje. Imagina que você foi picado por uma serpente abrasadora que representa a morte. E aí vai dizer o seguinte, que mordiam o povo, morreram muitos do povo de Israel. Veio, pois, Moisés e disse, havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente. Então Moisés orou pelo povo, né? Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste para que todo o mordido que mirar, né, ver, viverá. E fez Moisés uma serpente de bronze que pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por uma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Olha que interessante. Então Deus vai mandar serpentes no deserto e essas serpentes vão começar a picar o povo, envenenando, e o povo agora estava morrendo. Isso é uma representação de nós. Antes da nossa conversão, nós fomos picados por serpente, que é Satanás, é a morte. E do mesmo modo que eles olhavam para a serpente de bronze e eram curadas, hoje nós olhamos para o Cristo pela fé na cruz lá, né? Então, pela fé nós vemos o Cristo sendo levantado e ele como aquela serpente, nós olhamos para ele e somos salvos. Entende, irmão? Se eles olhavam com os olhos literais, físicos, nós olhamos pelos olhos da fé. De maneira que a fé, ela faz você enxergar coisas que você não vê, mas você materializa aquilo porque você crê naquilo. Eu e você não vemos Jesus fisicamente, mas com os olhos da fé nós enxergamos ele, irmãos. Nós vemos a cruz, nós olhamos para o madeiro, nós vemos a Cristo. Eles olharam a serpente e foram curados das mordidas da serpente. Nós olhamos pela fé o Cristo e somos curados da mordida do pecado, né? Para que nós não venhamos a morrer a morte eterna. Perfeito? Então eu acho que deu para você compreender isso aqui, né? Vamos avançar mais um pouquinho. Portanto, tá? Vamos aqui. Em Jesus podemos vencer o pecado, pois ele venceu
o pecado e a morte. Embora tenha morrido, a morte não tinha nenhuma autoridade legal sobre Cristo, visto que sobre ele não havia pecado. Da mesma forma que um homem é colocado injustamente no cárcere por um crime que não cometeu, e a justiça obrigatoriamente precisa libertar o homem, assim também as portas da morte não puderam reter Jesus. Portanto, ele ressuscitou glorificado para que todos aqueles que nele crescem se tornassem um com ele e nele vencessem a morte, pois está escrito que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Olha que tremendo. Irmãos, todos que pecam estão debaixo da autoridade da morte. Imagina a morte agora como se fosse um cárcere, perfeito? Uma prisão. E quando você tem o pecado, essa prisão, ela tem a autoridade legal de prender você, que é a morte. Então, no mesmo modo, irmãos, quando você, na sua vida terrena, você quebra a lei dos homens, você vai ser preso. Imagina que você mate um homem, você roube, você vai ser preso, perfeito? A justiça, ela tem autoridade legal de te encarcerar, de prender. Assim também a morte, todos aqueles que pecam, né? A morte, ela tem autoridade legal de tomar você e trancafiar. Contudo, irmãos, nós vamos ver que quando Cristo morre, ele não tem pecado, irmãos. E pelo fato dele não ter pecado, a morte, ainda que tenha acontecido sobre a vida dele, ela não vai poder reter ele. Ela não vai poder reter Cristo. Por quê? Ele morreu, mas a morte não tinha nada, não tinha como reter ele, porque ele não tinha culpa. Então, as portas da morte vão se abrir para que ele saia. Então, quando Cristo diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, não é que ele está dizendo que os demônios vão entrar na igreja, não. Ele está dizendo que as portas do Hades, né, no dia da sua vinda, no dia da ressurreição, vão abrir as suas portas e a igreja vai sair de lá, porque ela não vai ter autoridade legal sobre os cristãos, sobre aqueles que creem, sobre aqueles que são justificados. Então, você pode entender, irmãos, essa alegoria. Imagina que você não cometeu crime nenhum. E aí você é acusado de, por exemplo, de ter matado um homem. Aí a justiça vem e prende você, perfeito? Mas passou-se o tempo, a justiça viu que você não tinha culpa nenhuma, ou seja, a justiça já não pode mais prender você dentro do cárcere, porque ela não tem autoridade legal sobre você, porque você não tem culpa nenhuma. Assim também Cristo morreu sem culpa nenhuma, ou seja, ele morreu sem ter pecado, e o pecado, a morte não pode reter ele, porque ela não tem autoridade sobre ele. Agora ele vai sair, e quando ele sai, as portas abrem. Isso é o vencer a morte. Quando as portas do Hades são abertas, aí é a vitória da morte. Então ele morre na imagem do Adão terreno e ressuscita segundo o Adão celestial. E agora todos aqueles irmãos que caíram lá no primeiro Adão morrem, no segundo Adão todos nós somos feitos um com Cristo. Se todos nós fomos feitos um com o primeiro Adão porque somos filhos dele, agora no segundo Adão, quando Cristo ressuscita, nós somos feitos um com o segundo Adão. E se esse segundo Adão não tem pecado, consequentemente, nós também somos justificados do pecado e as portas do Hades não têm poder sobre nós. Perfeito, irmãos? Né? E aí diz o seguinte: Jesus recebeu na cruz todos os pecados sobre si. Sabemos que o pecado leva à morte, mas o pecador morre. E a justiça é consumada. Assim, quando Cristo morreu, todos os pecados foram consumados em seu corpo. No entanto, se ele ressuscita, a morte nada mais pode cobrar daquele que já morreu, que foi o que nós trabalhamos, né, no versículo passado. Pois quem morreu já pagou pelo pecado. Ou seja, se você morreu, o pecado está pago. E nada mais tem a ver com a morte. Agora nós, nele somos justificados, pois nós nos tornamos um com ele. E se ele morreu, nós morremos juntos. E se nós morremos, foi desfeito o pecado. E se ressuscitou, ressuscitamos com eles como novas criaturas, sem pecados, e assim já não morreremos mais eternamente. Nós tínhamos, né, pecados, e a morte tinha autoridade sobre nós, mas quando nós morremos em Cristo,
O pecado foi pago. Agora você ressuscita como uma nova criatura, e essa nova criatura, a morte não pode tocar, porque não existe o pecado, tá? Já não existe mais o pecado sobre nós. Entenda uma coisa, nós não somos mais pecadores. Nós pecamos, mas não somos pecadores. Porque o termo pecador na Bíblia significa uma pessoa que é dominada, controlada, que o pecado, a morte tem autoridade. Nós pecamos, tropeçamos, mas o pecado ele passa a ser o quê? Não mais uma coisa que você vai praticar por prazer, mas sim, ela vai ser um acidente, você tropeça. Perfeito? Né? E diz mais aqui, vamos lá. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, que estava enferma pela carne, e isto fez Deus enviando o seu filho, seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, para que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá? Isso aqui a gente vai estudar quando chegar ao contexto da lei, eu vou explicar com mais calma para você. Né? E agora tem essa promessa sobre nós. No profeta Isaías já está demonstrado que Deus haveria de salvar os homens e perdoar os seus pecados por meio daquele que se ofereceria como oferta pelos pecados. Isto é, Jesus que ofereceria sua própria vida por nós. Em Isaías capítulo 53, texto muito famoso, diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Transgressão é pecado. E moído por causa das nossas iniquidades. Iniquidades é pecado. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja, sarados por quê? Porque, irmão, o pecado vai ser considerado como uma enfermidade espiritual. E pelas suas pisaduras, ou seja, os seus machucados, né? E pelas suas dificuldades que ele passou na cruz, nós fomos sarados, não de uma cura necessariamente para nossa carne física, mas uma cura espiritual da morte. Fomos curados do pecado. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém, irmãos? Né? E diz mais: por meio do sangue e do sacrifício de Jesus, todos nós podemos ser perdoados. Não importa o que você tenha feito, irmãos, não importa o que você fez. Deus, ele perdoa você através do sangue de Jesus. A sua vida passada ficou para trás. Você é uma nova criatura agora. O seu pecado, irmãos, está lá. Morreu com Jesus, foi enterrado com Cristo. Agora somos uma nova criatura, pois o sangue de Jesus apagou todas as nossas manchas pecaminosas. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Amém, irmãos? Então agradeça todos os dias por isso que Cristo fez por você, porque hoje nós somos uma nova criatura justificada diante de Deus por meio do sangue de Cristo. Tá bom, irmãos? Agradeço você por mais uma aula. Espero todos vocês na continuação das aulas. Né? Vão ter muito mais coisa para nós estudarmos. Que Deus abençoe a sua vida e fiquem todos na paz de Cristo. Tchau, tchau.